Do Senhor Jesus Cristo a todos meus amados abençoados irmãos, eu sou o pastor Rômulo Beirano de Verdade. Esse é o projeto da leitura anual para esse ano de 2025. Já concluímos o Novo Testamento, agora no Primeiro Testamento, que estamos no livro de 1 Samuel. Leitura de hoje, capítulos de número 6, 7, 8 e 9. Vamos à leitura? O subtítulo da minha Bíblia vai dizer assim: Os filisteus enviam a arca para fora da sua terra. Havendo, pois, estado a arca do Senhor na terra dos filisteus 7 meses, os filisteus chamaram os sacerdotes e os adivinhadores, dizendo: O que faremos nós? A arca do Senhor? Fazei-nos saber como a tornaremos a enviar ao seu lugar? Os quais disseram: Se enviardes a arca do Deus de Israel, não o envieis vazia, porém sem falta lhe enviareis uma oferta para a expiação da culpa. Então sereis curados, e vos fará saber, porque a sua mão se não te tirará de vós. Então disseram: Qual é a expiação da culpa que lhe havemos de oferecer? E disseram: Segundo o número dos príncipes dos filisteus, 5 hemorroidas de ouro e 5 ratos de ouro, porquanto a praga é uma mesma sobre todos vós e sobre todos os vossos príncipes. Fazei, pois, umas imagens das vossas hemorroidas e as imagens dos vossos ratos que andam destruindo a terra. E dai glória ao Deus de Israel, porventura aliviará a sua mão de cima de vós, e de cima do vosso Deus, e de cima da vossa terra. Porque, pois, endurecereis o vosso coração, como os egípcios e Faraó endureceram o seu coração? Porventura, depois de haveres tratado tão mal, não deixareis ir, e eles não se foram? Agora, pois, tomai e fazei um carro novo, e tomai 2 vacas que criem, sobre as quais não tenha subido o jugo, e atai as vacas ao carro, e levai os seus bezerros após elas, para casa. Então, tomai a arca do Senhor, e ponde-a sobre o carro, e metei num cofre, e o seu lado as figuras de ouro que lhe haveis de oferecer em expiação da culpa, e assim enviareis para que se vá. Vede então, se subir pelo caminho do seu termo a Bet-Semes, foi ele que nos fez esse grande mal. Se não, saberemos que não nos tocou a mão, e que isso nos sucedeu por acaso. Assim fizeram aqueles homens, e tomaram as 2 vacas que criavam, e ataram ao carro e seus bezerros, e encerraram em casa. E puseram a arca do Senhor sobre o carro, como também o cofre, com os ratos de ouro e com as imagens das suas hemorroidas. Então as vacas se encaminharam diretamente pelo caminho de Bet-Semes, e seguiram o mesmo caminho, andando e berrando, sem se desviarem, nem para a direita, nem para a esquerda. E os príncipes dos filisteus foram atrás delas até o termo de Bet-Semes. Olha que interessante, que um detalhe que às vezes passa desapercebido aqui. Você vê como eles tinham um conhecimento acerca do verdadeiro Deus de Israel e de como eles deveriam proceder e de como eles deveriam agir. Há uma astúcia aqui quando eles pegam essa vaca com os bezerros, porque certamente quando essas vacas fossem soltas, né, elas estavam longe com o bezerro, qual era o caminho natural delas caminharem no sentido onde estavam seus bezerros, seus filhotes? Mas não, você vê que aqui quando soltaram ela foi direto, berrando, urrando, mugindo em direção a Bet-Semes. Lembra que eu tinha feito o voto? Se ela for no caminho de Bet-Semes, certamente foi a mão de Deus que nos tocou. Mas se ela for para outro caminho, nós vamos entender que isso aconteceu por acaso. Você vê, eles premeditaram ainda para ela poder tomar outro caminho. Mas não, elas foram pelo caminho, ó, ainda berrando, sem se desviarem nem para a direita nem para a esquerda. Aos príncipes dos filisteus foram atrás delas até o termo de Bet-Semes. Vamos ver até onde ela vai. E elas foram. E a arca chega em Bet-Semes, e andavam os de Bet-Semes fazendo a cega do trigo no vale. E levantando os seus olhos, viram a arca, e vendo se alegraram. E o carro veio ao campo de Josué, o Bet-Semita, e parou ali. E ali estava uma grande pedra, e fenderam a madeira do carro, e ofereceram as vacas ao Senhor em holocausto.
E os levitas desceram a arca do Senhor, como também o cofre que estava junto a ela. E ele estava as obras de ouro que puseram-no sobre aquela grande pedra. E os homens de Bet-Semes ofereceram holocaustos e sacrificaram sacrifícios ao Senhor no mesmo dia. E vendo aquilo, os 5 príncipes dos filisteus voltaram para Ecrom no mesmo dia. Estas, pois, são as hemorroidas de ouro que enviaram os filisteus ao Senhor em expiação da culpa, por Asdod, uma, por Gaza, uma, por Asquelon, outra, por Gate, outra, e por Ecrom, outra. Como também os ratos de ouro, segundo o número de todas as cidades dos filisteus. Perceba que as 5 principais cidades dos filisteus, como você pode ver aqui, ó, Gaza, Asquelon, Gate e Asdod, e vamos no começo, ó. Asdod, uma, Gaza, 2, Asquelon, 3, Gate, 4 e Ecrom, 5. As 5 principais cidades elas foram afligidas pela mão do Senhor. Após a morte de Ofni e Finés, a arca é capturada e foi de cidade em cidade, e aconteceu essas pragas. Como também os ratos de ouro, segundo o número de todas as cidades das tribos dos filisteus, pertencentes aos 5 príncipes, desde as cidades fortes até as aldeias, até Abel. A grande pedra sobre a qual puseram a arca do Senhor, e ainda está até o dia de hoje no campo de Josué, o Bet-Semita. E feriu o Senhor aos homens de Bet-Semes, porquanto olharam para dentro da arca do Senhor, até ferir todo o povo, 50.070 homens. Então o povo se entristeceu, porquanto o Senhor fizera tão grande estrago entre o povo. Então disseram os homens de Bet-Semes: quem poderia estar em pé perante o Senhor, este Deus santo, e quem subirá dentre nós? Enviaram, pois, mensageiros aos habitantes de Kiriat Jearim, dizendo: os filisteus remeteram a arca do Senhor, descei, pois, e fazei subir para vós. Então vieram, capítulo 7, os homens de Kiriat Jearim, e levaram a arca do Senhor, e trouxeram a casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Samuel exorta ao arrependimento. Então você vê que os moradores de Bet-Semes, eles olharam para dentro da arca. 50.070 desceram à cova fria. Foram mortos, porque somente os levitas, né, e o sacerdote, o sumo sacerdote, tinha essa autonomia para poder se aproximar e fazer todo aquele ritual, como nós já lemos anteriormente. Samuel exorta ao arrependimento. E sucedeu que, aquele dia, a arca ficou em Kiriat Jearim. Tantos dias se passaram que chegaram até 20 anos. Olha para você ver, 20 anos. E falou Samuel toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos, os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só, e vos livrará ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins, os Astarotes, e serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel: congregai-vos, todo Israel, em Mispá, e orarei por vós ao Senhor. E congregaram-se em Mispa, e tiraram a água, e derramaram perante o Senhor, e jejuaram aquele dia, e disseram ali: pecamos contra o Senhor. E julgava Samuel os filhos de Israel em Mispa. Os filisteus são vencidos. Ouvindo, pois, os filisteus que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os maiorais dos filisteus contra Israel. O que ouvindo os filhos de Israel temeram por causa dos filisteus. Pelo que disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor, nosso Deus, por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. Então tomou Samuel um cordeiro de mama e sacrificou inteiro em holocausto ao Senhor. E chamou Samuel o Senhor por Israel. E o Senhor lhe deu ouvidos. E sucedeu, clamou Samuel em favor, né? E Deus deu ouvido. E sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, e trovejou. E o Senhor naquele dia, com grande trovoada, sobre os filisteus os atemorizou, de tal modo que foram derrotados dentre todos os filhos de Israel, diante de todos os filhos de Israel. E os homens de Israel saíram de Mispa, e perseguiram os filisteus e os feriram até abaixo de Bet-car. Então tomou Samuel uma pedra, e pôs entre Mispa e Sem, e chamou o seu nome Ebenezer,
e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Assim, os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram aos termos de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra os filisteus todos os dias de Samuel. E as cidades que os filisteus tinham tomado a Israel foram restituídas a Israel, desde Ecrom até Gate, até os termos de Israel, arrebatou da mão dos filisteus, e houve paz entre Israel e os amorreus. E Samuel julgou a Israel todos os dias da sua vida. E ia de ano em ano, e rodeava a Betel, e a Gilgal, e a Mispa, e julgava a Israel em todos aqueles lugares. Porém voltava a Ramá, porque estava ali a sua casa, e ali julgava a Israel, e edificou ali um altar ao Senhor. Capítulo 8. Os israelitas pedem um rei a Deus. Aqui você vai aprender algo aqui, ou relembrar, que pouquíssimas vezes você ouviu falar ou pregar sobre isso. Lembra de Ofni e Finéias? Samuel também ele teve 2 filhos, que nós vamos ver aqui. E os filhos de Samuel também não estavam andando no caminho de Samuel. Assim como Ofni e Finéias não estavam trilhando o caminho de Eli, os filhos de Samuel também não estavam no mesmo caminho. Então o povo agora, ele olha para outra nação, ele começa a observar, e eles pedem um rei. Porque todas as outras nações tinham um rei, uma rainha, príncipe, princesa, e os seus deuses palpáveis e visíveis. Mas Israel não. Era o período da teocracia. Deus governava. Teo, Deus e cracia formam um sistema de governo, de governar. Por exemplo, nosso país é uma democracia. Existem outros países que ainda é a monarquia. Existem outros países que é o quê? É uma ditadura. Né? Então são várias formas de governo. Mas o nosso país é democrático. E nesse caso era a teocracia. Deus usava os seus servos, levantava juízes, falava através de profetas, falava através dos seus oráculos, das suas mensagens. Mas agora o povo olha para outras nações. E ele observa que eles tinham reis, que eles tinham rainhas, que eles tinham príncipes e princesas. E eles querem o quê? Queremos um rei. E quando eles olham, Samuel já está avançado de dias, eles vão olhar para os filhos de Samuel. Olha o desfecho da história. E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu os seus filhos por juízes sobre Israel. Era o nome do seu filho primogênito, Joel, e o nome do seu segundo, Abias, e foram juízes em Berseba. Então, Joel, o primogênito, e Abias, o mais novo, o caçula. Porém, os seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e tomaram presentes e perverteram o juízo. Você sabia disso? Comente aí. Você sabia que Samuel teve 2 filhos, Joel e Abias? E que assim como Ofni e Finéias, eles também não andaram pelo caminho, assim como Ofni e Finéias não andou pelo caminho de Eli? Abias e Joel e Abias também não perseveraram pelo caminho de Samuel. Então, todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá. E disseram: eis que já está velho, e os teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue como o tem, olha lá, todas as nações. Então percebe aqui nas entrelinhas que eles observaram. E infelizmente Joel e Abias não estavam perseverando e trilhando o bom exemplo do pai Samuel, que já estava avançado de dias, velho, como diz o texto. E disse o Senhor a Samuel. Versículo 6. Porém essa palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, porquanto disse: dá-nos um rei, para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. Olha que coisa linda. A Bíblia não relata, assim como relatou no caso de Eli, que Deus levanta até um profeta para exortar ele. A Bíblia não relata se Samuel adverte os seus filhos ou não, mas a Bíblia relata que a conduta deles era reprovada diante dos anciões, diante dos maiorais do povo de Israel. Era uma conduta péssima, era um péssimo exemplo. Então observe. Versículo 7. Aí Samuel vai orar ao Senhor, vê a resposta. Disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto te disser, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim tem rejeitado, para eu não reinar sobre ele, conforme todas as obras que fez, desde um dia em que eu tirei do Egito até o dia de hoje, pois a mim me deixou e a outros deuses serviu. Assim também te fez a ti. Agora, pois, ouve a sua voz,
Porém, protesta-lhe solenemente e declara-lhe qual será o costume do rei, que houver de reinar sobre ele. E falou Samuel todas as palavras do Senhor ao povo, que lhe pediu um rei, e disse: Esse será o costume do rei, que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e vos empregará para os seus carros e para os seus cavaleiros, para que corram adiante dos seus carros, e os porá por príncipes e milhares e por cinquentenários, para que lavrem a sua lavoura, para que ceguem a sua cega e façam as suas armas de guerra e os petrechos dos seus carros. Tomará vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará o melhor das vossas terras, das vossas vinhas, dos vossos olivais, e os dará aos seus criados. E as vossas sementes e as vossas vinhas dizimará, para dar aos seus eunucos e aos seus criados. Também os vossos criados e as vossas criadas, e os vossos melhores mancebos e os vossos jumentos tomará, e os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho, e vos lhe servireis de criados. Então naquele dia clamareis por causa do vosso rei, que vós houverdes escolhidos, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Porém, o povo não quis ouvir a voz de Samuel, e disseram: Não, mas haverá sobre nós um rei, e nós também seremos como todas as outras nações, e o nosso rei nos julgará, e sairá diante de nós, e fará as nossas guerras. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as falou perante os ouvidos do Senhor. Então o Senhor disse a Samuel: Dá ouvidos à sua voz, e constitui-lhes rei. Então Samuel disse aos filhos de Israel: Vai-se cada um a qual a sua cidade. O povo prefere sair da mão de Deus para ir para a mão do homem. Prefere sair da teocracia para vir aqui embaixo para a monarquia, porque o primeiro monarca vai ser levantado já já. Ao contrário do que muitos pregam, por às vezes não ter um conhecimento da leitura e do estudo, o primeiro rei não foi escolhido pelos homens. Os homens apenas pediram um rei, mas quem escolhe esse rei é o próprio Deus. Vamos entender melhor. Saul busca as jumentas extraviadas e vai ter com Samuel. Havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afias, filho de um dos homens de Benjamim, varão alentado em força. Ele tinha um filho, cujo nome era Saul, mancebo e tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele. Desde os ombros para cima, sobressaía a todo o povo. E perderam-se as jumentas de Quis, pai de Saul. Pelo que disse Quis a Saul, a seu filho: Toma agora contigo um dos moços, e levanta-te, vai em busca das jumentas. Passou, pois, pela montanha de Efraim, e dali passou a terra de Salisa. Porém, não acharam. Depois passaram a terra de Salim, porém tampouco estava em Salim. Estava ali. Também passou a terra de Benjamim, porém tampouco as acharam. Vindo eles então à terra de Zuf, Saul disse para o seu moço, com quem ele ia: Vem, voltemo-nos para que porventura o meu pai não deixe de inquietar-se pelas jumentas e se aflija por causa de nós. Porém ele disse: Eis que há nessa cidade um homem de Deus. É um homem honrado, e tudo quanto diz sucede assim infalivelmente. Vamos-nos agora lá. Porventura nos mostrará o caminho que devemos seguir. Então Saul disse ao seu moço: Eis, porém, se lá formos, o que levaremos então aquele homem? Porque o pão de nosso alforje se acabou. Presente nenhum temos a levar ao homem de Deus que temos. E o moço respondeu a Saul e disse: Eis que ainda se acha na minha mão um quarto de um siclo de prata, o qual darei ao homem de Deus, para que nos mostre o caminho. Antigamente, em Israel, indo qualquer consultar a Deus, dizia assim: Vinde e vamos ao vidente, porque ao profeta de hoje, de antigamente, se chamava de vidente. Então disse Saul ao moço: Bem dizeis, vem, pois, vamos. E foram à cidade onde estava o homem de Deus. E subindo eles pela cidade,
pela subida da cidade, acharam umas moças que saíram a tirar água e disseram: Está aqui o vidente? E elas lhes responderam e disseram: Sim, eis que aqui o tens diante de ti. Apressa-te, pois, porque hoje veio a cidade, porquanto o povo tem hoje sacrifício no alto. Entrando vós na cidade, logo o achareis, antes que suba ao alto para comer, porque o povo não comerá até que ele venha, porque ele que abençoa o sacrifício, e depois comem os convidados. Subi, pois, agora, que hoje o achareis. Subiram, pois, à cidade, e vindo eles no meio da cidade, eis que Samuel lhes saiu ao encontro para subir ao alto, porque o Senhor o revelara aos ouvidos de Samuel um dia antes que Saul viesse, dizendo: Amanhã, a estas horas, te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por capitão sobre o meu povo, o povo de Israel. E ele livrará o seu povo da mão dos filisteus, porque tem olhado para o seu povo, porque clamou, o seu clamor chegou a mim. E quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe disse: Eis aqui, o homem a quem já tenho dito, este dominará sobre o meu povo. Saul se chegou a Samuel no meio da porta e disse: Mostra-me, peço-te, onde está a casa do vidente? E Samuel respondeu a Saul e disse: Eu sou o vidente, ou seja, eu sou o profeta, que antigamente era chamado de vidente. Sobe diante de mim do alto e comei hoje comigo. Pela manhã te despedirei, e tudo quanto está ao meu coração, tu declararei. E quando as jumentas que há 3 dias se perderam, não ocupes o teu coração com elas, porque já acharam, e para quem é o todo o desejo de Israel, porventura não é para ti toda a casa de teu pai? Então respondeu Saul e disse: Porventura não sou eu filho de Benjamim, da menor das tribos de Israel? E a minha família, a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que, pois, falas com semelhantes palavras? Olha que coisa tremenda. Eu vejo uma semelhança aqui. Você vê a humildade no começo? Olha a humildade de Saul, né? Como Gideão falou, lembra eu sou menor, a minha família é menor, a minha família é mais pobre, eu sou o menor de todos. E Deus escolheu Gideão para libertar dos midianitas. A fala de Saul aqui agora é semelhante, né? Por que você fala assim comigo? A minha tribo é uma das menores, eu sou pequeno. Por que você fala com essas palavras? Versículo 22 do capítulo 9. Porém Samuel tomou a Saul e o seu moço e os levou à câmara, e deu-lhes lugar acima de todos os convidados, que eram uns 30 homens. Então disse Samuel ao cozinheiro: Dá cá a porção que te hei de que te disse, põe na parte contigo. Levantou-se, pois, o cozinheiro a espádua, como havia nela, e pôs diante de Saul. E disse Samuel: Eis que isto é o sobejo, põe-no adiante e come, porque guardou para ti, para esta ocasião, dizendo eu: Tenho convidado o povo. Assim comeu Saul aquele dia com Samuel. Então desceram do alto para a cidade, e falou Saul sobre o eirado. E se levantaram de madrugada, e sucedeu que, quase ao subir a alva, chamou Samuel a Saul ao seu eirado, dizendo: Levanta-te e despedir-te-ei. Levantou-se Saul, e saíram para fora ambos, ele e Samuel. E descendo eles para a extremidade da cidade, Samuel disse a Saul: Dize ao moço que passe diante de nós. E passou. Porém tu espera agora, e eu farei ouvir a palavra de Deus. Olha que leitura gloriosa, né? Você vê que são fatos históricos, e trazendo alguns pontos assim que talvez as pessoas não citem, não preguem muito. Então o primeiro rei não foi escolhido pelos homens, foi pedido pelos homens, foi escolhido pelo próprio Deus, como nós acabamos de ver, cujo nome era Saul. Começou bem na humildade, na simplicidade, e infelizmente o povo optou em sair da mão de Deus para cair nas mãos dos homens. Oxalá, quem dera, tomara, tivéssemos mantido esse sistema de governo, a teocracia, Deus governando, Deus liderando o seu povo. Para nossa tristeza, nós vemos isso até mesmo no nosso ambiente religioso, onde alguns líderes, homens e mulheres, eles se sentem acima, eles se sentem donos, não só da igreja, como também das ovelhas. Lembrando que nós temos um supremo pastor, que é Jesus Cristo, pastor e bispo das nossas almas, com quem havemos de tratar. Então as ovelhas são do Senhor, a igreja é do Senhor. Por mais que você tenha a sua vocação, assim como eu tenho a minha, nós somos apenas despenseiros, cooperadores. Devemos de dar conta, como dizem Hebreus, né? Que nós devemos de dar conta pelas ovelhas que o Senhor tem confiado em nossas mãos. E alguns líderes não têm esse entendimento e acabam
oprimindo as ovelhas, acabam manipulando as ovelhas, acabam colocando jugo sobre as ovelhas e ainda acabam amaldiçoando ainda, quando essas... eu fico fascinado com isso, meu Deus, a paternidade espiritual. O sangue de Jesus tem poder para essa paternidade espiritual. O sangue de Jesus tem poder, porque a Bíblia fala bem claro no livro de Mateus capítulo 23, um só é o nosso Pai, que é Deus. Nós todos somos irmãos. Eu posso estar sim sobre uma cobertura espiritual de uma liderança. Eu sou pastor, mas sou pastoreado. Estou debaixo da liderança e da cobertura do meu pastor. Mas a paternidade espiritual sobre a minha vida, ela é a paternidade de Deus. Claro que aí tem aqueles que vai um pouco mais além, dizendo que eu estou sendo radical, coisa e tal. Não, existe sim. Eu tenho inúmeros filhos na fé e filhas na fé, as quais, pela misericórdia, através da minha vida, como usando na instrumentalidade, como instrumento, como uma ferramenta, como um arauto, como um atalaia de Deus, a vida foram alcançadas e ali nós tivemos o poder, tivemos a misericórdia, tivemos a graça, o privilégio, melhor colocando a palavra, de discipular essas pessoas, de instruir e até hoje permanecem firmes na fé. E aí faz questão, você é meu pai na fé. Eu falo amém. Aí sim, agora essa paternidade que eles querem ali colocar, você está debaixo da minha paternidade espiritual. A paternidade espiritual é o Pai. Pai, Filho e Espírito Santo. Eu estou debaixo dessa paternidade. Estou debaixo da bênção da cobertura espiritual sobre o pastoreio da igreja ao qual eu congrego e também sou pastoreado. Mas a paternidade espiritual é Deus que tem essa paternidade sobre a minha e sobre a tua vida. Oxalá que os líderes pudessem ler, meditar, entender os textos sagrados e reverenciar, entender a palavra de Lucas capítulo 12 a partir do verso 48, a quem mais é dado, mais é requerido. Que nós pudéssemos tratar as ovelhas, o rebanho, a igreja com todo o tremor, com todo o amor, com todo o carinho. Sim, é bem verdade que o pastor carrega o cajado para puxar para perto, carrega a vara para disciplinar, para orientar, mas o pastor também deve levar a verdes pastos verdejantes, deve alimentar com a boa palavra, deve ensinar, deve discipular, deve capacitar, deve fortalecer, para que formem homens e mulheres formadores de opiniões, não influenciados, mas influenciadores, que verdadeiramente venham ter base bíblica, sejam cristãos maduros, sólidos na palavra, experimentados, e não apenas meninos e meninas, neófitos, como Paulo fala à igreja de Corinto. Oxalá, quem dera, quisera eu alimentar vocês com alimento sólido, mas ainda tenho que alimentar com leitinho. O que era para você já estar sendo como mestre, tem que ser tratado como crianças. E por quê? Por conta de uma liderança que não entende que nós estamos aqui apenas de passagem e que nós temos que cumprir a nossa liderança com excelência. O que esse povo não entendeu. O que eles fizeram? Você vê, eles olharam para as outras nações. E quando eles olharam para as outras nações, eles desejaram ser igual às outras nações, tendo reis, rainhas, príncipes e princesas e se subjugar como súditos, ao ponto de, como ele especificou, olha, vai pegar o melhor da tua terra, vai pegar o melhor da tua oliveira, vai pegar o melhor do teu vinho, melhor tudo, vai colocar o teu súdito. Não, nós queremos um rei, não queremos saber de nada, nós estamos determinados a querer um rei. Então que o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores possa reinar e governar sobre a tua vida. Entenda que eu não estou dizendo que você deve ser insubmisso, muito pelo contrário, você deve a submissão à sua liderança espiritual, mas a paternidade, a não ser que esse teu líder tenha te ganhado para Jesus. E quando eu digo ganhar para Jesus, não é só o fato, como eu vou em muitas ministrações, o Espírito Santo convence aquela pessoa, ela levanta a mão. Não, eu digo ganhar para Jesus ali, discipular, levar, acompanhar até que descer as águas batismais, participar da primeira ceia e da sequência. Isso sim é ter uma filiação, é ter uma paternidade no sentido de filho na fé, ok? E que Deus te abençoe. E que você continue firme e forte nessa leitura. E você sabia aí? Os poucos que comentam aí, então vocês poucos, os remanescentes, comenta aí, você sabia ou não que o primeiro rei de Israel, ele não foi escolhido pelos homens, ele foi escolhido pelo próprio Deus? Se você sabia, diga sim, eu sabia. Se não sabia, diga não, eu não sabia. Eu sou o pastor Rômulo, um bereno de verdade. Essa foi a leitura de hoje. Amanhã nós retornaremos nos 3 capítulos. Então, a leitura de hoje, né, só para retomar aqui, nós temos o capítulo de número 7, né? Deixa eu só voltar aqui para no capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8 e capítulo 9. Deus te abençoe, a paz do Senhor. Até amanhã, querendo Deus.